e vamos, neste momento, realçarmos a nossa conexão com a espiritualidade, rogando a Deus, nosso Pai, que ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando a nossa Mãe Maria Santíssima, que estenda sobre nós o seu manto de ternura, de acolhimento e de amor genuíno, para que aprendamos a mansietude no caminho. Rogamos à equipe trabalhadora de Mestre Ramatiz a permissão para mais uma noite de trabalhos na Casa Ramatiz. Esses abnegados mentores que estão nos acompanhar há séculos, persistindo eternamente para que nos tornemos verdadeiramente trabalhadores de última hora na seara do Cristo, para que possamos finalmente seguir os passos do Cristo, seus ensinamentos vivenciados, experienciados, experimentados na profundidade da nossa alma. Que assim seja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre experienciar, experimentar na profundidade de nossa alma os ensinamentos do Cristo. Nós vamos falar sobre o cristianismo redivivo, sobre aquela prática que nos leva a termos um pouquinho de moral para nos dizermos assim, eu sou cristão. Eu acho engraçado quando a gente vai entrevistar uma pessoa, porque tem na nossa fichinha, né? Pratica alguma religião? Eu sou cristão. Eu chego aí e falo assim, vixe, é porque eu estou pelejando até hoje e eu não me considero ainda, né? Tem que ter muita convicção para falar assim, eu sou cristão, porque assim, ser cristão, no nosso entendimento, não é o meu, no nosso entendimento espiritualista, da doutrina espírita, é vivenciar em alma, em atitude, em pensamento, em sentimento, tudo que o Cristo ensinou. Vixe! Então, para você falar assim, eu sou cristão, Nossa Senhora, eu não tenho coragem de ver. Quando pergunta assim, pratica ele já fala, eu sou espírita. Né? Porque o dia que eu tiver coragem de falar assim, eu sou cristão, é porque eu vivencio todos os dias, em todos os momentos, exatamente do jeito que o Cristo ensinou. Eu perdoo 70 vezes 7, eu me auto-perdoo, eu acolho, eu faço bem sem olhar a quem, né? Ixi, é tanta coisa, né? É tanta coisa. E aí a gente vai falar sobre isso. Emmanuel, lá no capítulo 70 do Vinha de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz alguma orientação sobre guardarmos esse ensino patrocinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo há milênios, né? Há mais de 2000 anos. Então, guardemos o ensino, mas guardemos como? Porque não adianta a gente fazer como a gente faz na escola, decorar para passar na prova. Isso não adianta, não. Na época que eu dava aula, os que compreendiam me amavam, os que não compreendiam me odiavam, me odeiam até hoje, para sempre, né? Mas assim, eu falava assim, não adianta você estudar para me convencer de alguma coisa. Não adianta você estudar para você passar na minha prova. Não adianta. Você tem que estudar para passar num concurso, para passar na OAB, para se tornar um bom advogado. Não é para mim que você estuda. Não é para a faculdade. É para a sua vida. Aqueles que absorvem isso e realmente levaram isso adiante estão todos concursados ou advogando hoje, né? Os que não, continuam me odiando até hoje, apesar de eu nem estar dando aula mais, né? Então, sim, a prova não era aquele decoreba. Qual a cor do céu? É azul. Por que que o céu é azul? Não. Tem que pensar, tem que raciocinar, tem que refletir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O primeiro mandamento, amai-vos. E o segundo, espíritas? O segundo, qual é? Instruí-vos. Então, nunca estaremos libertos de procurar a instrução. Eu estava conversando com uma colega, começou agora a trabalhar com a gente, a estagiar no grupo mediúnico. Ela saiu ali da livraria com 2 sacolas, assim. Isso é tão raro hoje em dia. Você vê as pessoas com o livro na mão, né? Tudo bem, tem o e-book, mas você lê.
Você passa ali no carro e vai olhando o que a pessoa está olhando no celular, está olhando TikTok. Se for o padre Fábio de Mello, tudo bem, tá valendo, né? Mas assim, é bobeira, tá vendo má notícia, tá vendo coisa ruim. Poderia estar num e-book. Sabia que tem um aplicativo do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem sabia disso? Eu falei isso aqui na aula Conhecendo a Espiritualidade. Eu falei, tem um aplicativo, você baixa aí na hora. Aí a Dirce saiu ajudando, acho que a Dirce, outra pessoa, falou, vamos ali, ó, aqui, ó, você baixa aí, vai lá no Google Store. Evangelho segundo o Espiritismo, baixar o aplicativo. E é daqueles que você pode configurar e clicar nele, ele abre, igual a gente faria com o livro normal, você abre a lição que cair. Então você mentaliza tal e clica na tela do celular. Então não é o celular o problema, não é a internet, nunca foi. Não é o carro o problema, não é a faca o problema, é o uso que a gente faz da coisa. Sempre foi, né? Quando os cocheiros ficaram revoltados, lá nos anos de 1910 a 1930, quando Henry Ford criou a carruagem motorizada, né? Nós vamos perder nossos empregos, não sei o quê, porque acabou, há quantos séculos os cocheiros existem? Pois é só aprender a pilotar a carruagem motorizada e todos se tornam motoristas, né? Então nós aprendemos a mexer no smartphone. Todo mundo aprendeu a duras penas, né? Então até os mais idosos conseguiram aprender. Eu lembro que eu visitei meu irmão há uns 15 anos. E aí eu e minha sobrinha falando, não é porque e-mail, porque não sei o quê, porque PowerPoint e tal. E ele ficou olhando para nós assim, e ele ficou incomodado com aquela conversa que ele não fazia parte. Ele falou assim, ó, eu estou me sentindo excluído. E o meu irmão é uma das pessoas que eu mais admiro nesse ponto. Porque na semana seguinte ele ficou tão indignado de eu estar conversando com a minha sobrinha assim, horrores, horas, e ele está por fora, que ele, na semana seguinte ele contratou um professor de informática, particular, para ir na casa dele, feito um doido, sabe? Aí, mostrar aqui o computador, como é que liga? Não sabia como é que liga. Ele ficou um ano pagando tutor de informática. Hoje em dia ninguém aguenta ele no Instagram, no WhatsApp, ninguém aguenta. Ele manda para mim assim, eu estou lá trabalhando, já está sabendo dessa? Eu, ai meu Deus, né? Mas o quê? Ele aprendeu a pagar a conta, aprendeu, ficava horas na fila da lotérica para pagar a conta, entendeu? Então assim, nós podemos, então o celular não é uma maldição, o celular você pode ouvir as músicas que o moço estava cantando aqui, inclusive, não é não? Aprender as letras, inclusive, né? Mas não, a gente prefere colocar um funk pesadão, né? Aí são escolhas, é o uso que a gente faz da coisa. Como é que a gente vai guardar o ensinamento do Cristo? Eu tinha pavor quando eu ia, aí depois eu descobri que isso era mediunidade, mas quando eu ia na missa, que começava a chegar naquela parte assim, naquele tempo Jesus caminhava com seus discípulos dizendo, ai, ai, que preguiça, que vontade de dormir, que vontade de ir embora, que sono, misericórdia, era uma abrição de boca. E eu ficava olhando o povo na missa, nossa, que mal vestido. Ai, essa aqui veio de chinelo, credo, aquela ali, ih, o marido daquela ali trai ela. Na missa, quer dizer, não adiantou nada ir lá, né? O que eu estava fazendo lá, 9 horas, né? Fazendo nada. Aí, muito do que eu captava eram as energias do ambiente, eu não tinha noção do que era mediunidade, era um adolescente, né? Mas eu tinha pavor. A hora que eu tinha mais pavor, fora a hora da paz de Cristo, que tinha que abraçar, que eu saía correndo e ia lá para fora para não ter que abraçar ninguém, mas a segundo momento que eu tinha mais pavor é quando começava, naquele tempo, aí eu vou fazer do jeitinho que era, gente, assim. Aí vinha uma pessoa assim que mal sabia ler lá na frente. Naquele tempo, Jesus caminhava com seus discípulos, dizendo. Aí eu ficava olhando aqui e falava assim: tá, e o que eu tenho a ver com isso? Porque para mim não fazia o menor sentido aquilo. Entendeu? A palavra, e nisso os evangélicos são bons, nisso eu tiro o chapéu para eles. A palavra de Deus tem que reverberar no seu coração, tem que fazer sentido na sua alma. Já falaram para mim que é por parar de falar igual pastor aqui. Estão me chamando de pastor, acredita? Pastor Elcio Aguiar, misericórdia. Puseram esse apelido de mim na internet, porque diz que eu falo desse jeito, né? Porque o palestrante espírita, normalmente, ele é calmo, ele é parcimonioso, ele fala com uma fala mansinha, até ele chegar em casa, sai pra lá, cachorro! Meu Deus, desliga esse som, menino! Mas aqui ele prega uma paciência danada, né? É disso que nós estamos falando. É da verdade nas nossas vidas. É disso que nós estamos falando. É disso que eu sentia falta lá na igreja. Hoje em dia, graças a Deus, já tem padre que faz isso.
O padre Fábio de Mello taca fogo no parquinho, né? Ele taca fogo no parquinho. Porque assim, tem que fazer sentido. O que Jesus dizia naquele tempo tem que fazer sentido para nós hoje, no nosso dia a dia. Então, se Jesus falava assim, não matarás, lá naquele tempo ele falava isso. Aí eu estou vendo uma reportagem aqui na internet, fala assim, nossa, tem que morrer mesmo, uma praga ruim dessa. Uai, então não está sendo cristão, né? Não está. Primeiro, perdoar e 70, não está nem perdoando, acho que tem que morrer mesmo. Então não está sendo cristão. Não está, né? Um me fecha no trânsito e eu baixo o vidro e canto uma música para a pessoa. Não estou sendo cristão. Fico brabo, nervoso, riscando facão no chão. Não estou sendo cristão. Então, a palavra, o ensino de Jesus, tem que falar ao nosso coração, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Senão, não faz sentido. Não faz sentido a gente ficar contando a historinha de Jesus naquele tempo, né? Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muitos poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se reportava a Jesus a letra morta, mas o verbo criador. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. Ó, Senhor, eu vim aqui para lhe falar, e desabotoa, né? É até bom, porque é uma cartaz, né? Deixa sair para fora, desabafa. Mas não. Eu acho que antes de nós falarmos, temos que falar sim com Deus, deixa desabafar, colocar para fora, mas nós poderíamos ver o que os seus mensageiros nos trazem. Trazer a mensagem dos seus mensageiros efetivamente para o nosso coração, para a nossa vida. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alimentam promessas que não podem cumprir. Graças a Deus eu nunca prometi nada, nunca prometi a Trindade, nunca prometi subir a escadaria da Sé de joelho, porque eu sei que eu não vou pagar. Eu me conheço. Eu participo da cerimônia familiar, né? Então, todo ano em Trindade eu levo o povo lá perto do terminal. Descarrego todo mundo lá e vou lá para o Portal Shopping tomar café, ler meus livros, aí volto lá em Trindade, 10h30 da noite, e trago o povo de volta. Então, eu participo, sim, da pagação de promessa, né? E eu admiro meu sogro, com praticamente 70 anos, vai lá. E eu acho que se eu for, eu volto na ambulância. Eu mesmo, né? Então, eu mesmo não, né? Por quê? Porque eu prefiro prometer só o que eu dou conta de cumprir, né? Eu fiz um compromisso com a espiritualidade de estar aqui às terças-feiras, exercendo um monte de atividades aí, atividades que a casa determina para a gente fazer, né? Estruturada numa organização voltada para a prática do bem, de atender as pessoas. Então, eu estou dentro dessa estrutura. Esse compromisso eu fiz com a espiritualidade. Todo novato que entra, eu falo, você não trabalha para o Elcio Aguiar, você não trabalha para a Tia Marsol, para o João Rocha, você trabalha para a espiritualidade, porque aí tem um peso muito maior, porque trabalhar para mim eu posso dar o cano, né? Pode não cegar, mas trabalhar para a espiritualidade, e aí eu falo, ó, Deus está vendo, hein? Né? Quando a pessoa começa a sonegar demais, eu brinco, eu falo assim, ih, Deus está vendo, hein, tudinho. Aí a gente imagina Deus lá sentado numa nuvem, olhando assim, ó, eu estou vendo você, nós cegando o serviço às terças-feiras, né? Então, o compromisso assumido perante a espiritualidade, ele tem um peso muito maior. Um peso no sentido de, sim, eu tenho que dar importância porque isso é eu, comigo mesmo, e a espiritualidade, é sem intermediários, né? E aí a coisa fica um pouquinho mais séria. Mais séria não significa que fique pesada, fica leve. Não estimam ensinamentos, formulam imposições, e à maneira dos loucos buscam agir em nome do Cristo. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para realidades eternas. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: não adianta nada as preces vazias, as orações pronunciadas a esmo,
Eu vou muito, porque a gente lá do mato, lá da fazenda, a gente faz muito evento, mais que aqui na cidade, sabe? Então tem terço, tem um monte de coisa. Tem folia de reis. E aí, assim, o terço é válido? Eu vou muito em terço também. Só que ao fazer a oração, você não fica repetindo feito papagaio. Você tem que acompanhar todo mundo, mas ao fazer, você tem que estar sentindo. Ave Maria, cheia de graça. Eu estou arrepiando, ó. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda que eu repita 40 vezes, durante 40 vezes eu tenho que estar sentindo, senão não adianta nada. Gente, eu aprendi isso com o padre lá na época que eu fui confessar. E a gente cresce repetindo assim. Já viu gente se perder no terço? Eu morro de rir quando o povo se perde no terço. Ah, Maria cheia de graça. Aí eu tenho umas tias que ela sacaneia. Ela faz assim para todo mundo baixar, principalmente que a pessoa está quase cochilando. Ah, Maria, aí quando vem no Santa Maria, aí todo mundo cala. Aí a pessoa, ah, Maria, o outro já está no Santa Maria. Santa Maria. Tipo assim, tá tão automatizado que ele nem sabe mais o que ele tá falando, tá quase cochilando ali, repetindo, entendeu? Então não faz sentido. Tem que fazer sentido para a nossa alma. Essa é a questão. Tá? Emmanuel, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nas suas inúmeras obras, né, sempre chama a nossa atenção. É preciso viver o cristianismo. Não basta se declarar cristão. É preciso experimentar na alma o que o Cristo nos ensinou. E qual que é a missão do Espiritismo, se não esta? Trazer o cristianismo redivivo, ou seja, reviver o cristianismo na sua essência, como realmente deveria ter sido desde o começo, né? O que é o Cristo? Aí o povo, quando descobre que eu sou espírita, a primeira pergunta que faz, se for católico, é assim: o que vocês acham dos santos, do Papa, de Jesus? Eu falo assim, ixi, vamos por partes, né? Primeiro, o Papa Francisco adoro, sigo no Instagram, venero, ama as coisas que ele fala. Moralizou o Banco do Vaticano, deu uma faxina naquele país. Uai, eu só tenho a admirar o Papa Francisco. Aí o antecessor dele, nem tanto, para te ser sincero. Então, sinceridade sempre, né? O que você acha dos santos? Assim, alguns santos realmente eram espíritos de luz. Muitos deles. Francisco de Assis, a quem mencionamos aqui, né? Muitos deles. A nossa irmã Dulce ali, o anjo bom da Bahia. Muitos deles. Outros nem tanto. Foram os homens que deram o título, que a história é obscura, né? A fenomenologia toda obscura, as provas foram plantadas no processo de canonização, tem toda uma coiseira, né? E outros eram santos e nem foram reconhecidos pela igreja, mas eram e estavam dentro da igreja o tempo todo, mas não chegaram a percebê-los. E eles assim preferiram, morreram no anonimato. E as suas obras são grandiosas até hoje, muitos deles. Então, Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo? Nós aprendemos como espíritas que Jesus Cristo é o governador espiritual do nosso planeta. E agora a gente vai falar de planeta, de sistemas estelares, de galáxias, universos para... E aí por aí vai. Aí você tem que assistir como funciona o universo. Está lá nos streams da vida. Todo mundo tem stream hoje em dia. Todo mundo tem, que eu sei em casa. Você corre para casa e vai assistir coisa lá no stream, séries, né? Então assista uma boa. Como funciona o universo. Eu não posso ficar fazendo propaganda de streaming, não, mas eu sei que tem no Discovery Plus. Tem outros também, tá? Por quê? Porque a gente vai perceber, vendo os cientistas falar, e lá são cientistas, são cosmólogos. Gente, são pessoas, assim, respeitadas no mundo inteiro como cientistas, né? E que falam numa linguagem bem simples, bem popular, explicando pra gente como funciona o universo. Explicando que a gente é só uma... Nós somos restos de poeira estelar.
Forma-se uma estrela, nasce uma estrela. Tudo que sobra em volta, aquele pozão, sabe? Vai formando os planetas ali, os planetas rochosos e os gasosos. E nos rochosos e nos gasosos pode eventualmente surgir vida, e a vida pode evoluir para a vida inteligente e humanoide como a nossa. Ah, então a Terra não é a única? Nunca foi, nem de longe. Para com essa ideia etnocêntrica que você tem, egocêntrica, de que eu sou o centro do universo, eu, ser humano, terrícola. É assim que Ramatismo chama, de terrícolas. Porque é uma forma meio que pejorativa entre eles, né? Porque a gente não chama, nós falamos terráqueos, eles chamam terrícola. É porque os terrícolas se acham o centro do universo. A gente acha que todo esse universo aí, que o telescópio Hubble, o James Webb e tantos outros, cada dia revela mais coisa, mas não. Tudo isso aí Deus criou só para enfeitar nossos olhos à noite. Que desperdício de espaço-tempo, hein? Que desperdício do tempo de Deus criar tudo isso só para a gente ficar vendo à noite, estrelinha brilhando, é sério? Então, basta usar a razão, o pensamento. E aí eu acho bacana quando a gente vê uma cientista famosa de uma universidade nova-iorquina falar lá no final da série, fala assim, olha, é muito interessante eu, como ateia, perceber que tem uma razão para isso tudo. Bom, é tão vasto e tão grande que é impossível você não pensar que tem uma razão ordenada por trás disso tudo. O que ela quer dizer, uma ateia? Ela está dizendo assim, ó, só pode existir uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é isso, senão o Evangelho segundo o Espiritismo? Deus. Que é Deus no livro dos Espíritos? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, sim, nós somos um pedacinho da criação, num planetinha de cor azul, bonitinho até, num cantinho do universo. E aí a gente se coloca no nosso devido lugar, um grãozinho de areia. Vocês já viram a Terra lá de Saturno? Depois procura na internet, o celular serve para isso. Terra vista de Saturno, você vai ver um pontinho. Se você estivesse lá em Saturno, o que você ia ver é aquele pontinho. Somos nós, tudo isso aqui ó, que você está vendo. Então existem outros humanoides em outros cantos do universo, inteligentes, bem mais que nós, com a alma muito melhor que a nossa, observando esse pontinho azul no universo e questionando: nossa, será que lá tem alguma coisa? Será que aqui tem alguma coisa? O Cristo, então, como alma superior, ele rege esse sistema, o sistema solar. Especificamente, ele ficou mais restrito a coordenar e a governar a evolução do planeta Terra, a evolução das almas que por aqui transitam. Nós não podemos falar que por aqui habitam, porque a gente nem sempre esteve aqui e nem sempre vai estar. É uma escola, é como passar por uma escola e sair na universidade. Então, o Cristo coordena esse processo evolucional. E à medida que nós vamos evoluindo, o planeta também evolui. Então, nós vamos passar de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Quando? A gente não vai ficar esperando cair do céu, não. É para isso que a gente está aqui, não é? É para colocar um tijolinho. Eu me considero um pedreiro, então todo dia eu ponho um tijolinho na parede. Nós estamos construindo um mundo de regeneração. Ele não vai cair do céu. Somos nós que temos que construí-lo. Como? Com reforma íntima. Eu modifico o meu pequeno ambiente à minha volta e quem sabe eu consigo modificar multidões. Uai, foi assim que o Cristo fez. Se você se declara cristão, então esse é o caminho. É, esse é o caminho. E o Cristo foi o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra. O apego ao negativismo, a sintonia vibratória negativa e a sintonia vibratória, ela é sempre uma escolha. A gente tem que pensar nisso. Eu posso me apegar a coisas divinas, sublimes, transcendentes, ou eu posso me apegar a coisas ruins, negativas, terrícolas, desnecessárias, perda de tempo.
Eu fiquei reparando durante um voo, eu penso muito, acho que o meu mal é esse, eu tenho que parar de pensar. Aí eu estava vendo um menino no jogo lá no celular, né? E a mãe dele com o pai discutindo, durante o voo inteiro eles discutiram. E aí, durante a discussão, tinha hora que eles davam uma pausa na discussão e começavam a falar mal. Ah, é fulano, é Beltrano, é sua irmã, porque sua irmã é isso, aquilo outro, porque não sei o quê. Ah, porque aquela menina tá na hora de mandar embora, porque não sei o quê, não sei o quê. Parece que eles eram empresários, não sei o quê. E não sei o quê. Eu sei que assim, era só trem negativo, era só coisa ruim. E o menino, sei lá, ô menino, sai desse celular, que perda de tempo. Nossa, eu não sei como é que essa juventude perde tanto tempo com as coisas. Aí eu pensei assim, uai, ela não está perdendo tempo não, com tanta coisa ruim sendo falada e pensada. Eu falei assim, ó, de todas as perdas de tempo, a do menino era menos pior. O jogo era o menos pior, comparado com os grandes, com os adultos, né? Aí eu não julguei isso, né? Mas eu não consigo. Eu fiquei olhando assim e falei assim, nossa, coitado do menino, tá mais próximo de Deus do que eles, né? Com o jogo, entretido no jogo. Porque pelo menos ele estava prejudicando só a si mesmo e a sua mente, queimando seus próprios neurônios, ou desenvolvendo, porque conforme o jogo desenvolve o neurônio, né? Desenvolve a inteligência, a capacidade cognitiva. Mas eles estavam só queimando neurônios, falando mal dos outros, falando mal da vida, maldizendo as pessoas, brigando entre si durante o voo inteiro, incomodando todo mundo que estava em volta, destratando a comissária de bordo. Pelo amor de Deus, que povo ruim! Nossa senhora, eu falei assim, oh, que saudade do meu pé de arruda na casa da minha sogra. Que se eu estivesse aqui, eu ia bater com arruda para todo lado, né? Para espantar essa energia ruim desse povo para lá. Larga esse celular, menino! Coisa ruim, só fica envolvido com coisa ruim esse celular aí, ó. Esse jogo aí não leva a nada. Perda de tempo. E eu pensando, nossa, que perda de tempo. Nossa, que perda de tempo. É preciso sentir os ensinamentos do Cristo no coração, na alma, e não apenas na nossa lacônica racionalidade vã. Mais que senti-los, é preciso vivenciá-los no nosso dia a dia. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que compreender que o espírito é livre, ele constrói as suas crenças libertadoras ou limitadoras. Exemplo de crença limitadora. Eu falei isso com alguém hoje. Exemplo de crença limitadora. É uma metáfora, todo mundo entende isso aqui, ó. Menino de quarta série entende. Não é nem quarta série que fala hoje em dia mais, né? Pega um cavalo com a rédea aqui, amarra ele aqui, ó. Ele fica aqui o dia inteiro, não fica? Paradinho. Quem é da roça sabe disso, não sabe? Fica paradinho. Por que ele fica paradinho, amarrado nessa cadeira? Porque ele acredita que ele está preso. Isso é uma crença limitadora. Deixa uma mutuca ferroar ali perto do rabo dele, que ele joga essa cadeira longe. A hora que ele virar a cabeça assim para coçar, a cadeira voa longe. Aí ele percebe que ele não está preso e sai correndo. A gente faz isso? Nós humanos? O tempo todo. Você fica preso nos relacionamentos, você fica preso numa relação ruim de trabalho, você fica preso num lugar que não te cabe, você fica preso numa família que não te preza, você fica preso por livre e espontânea vontade, porque você acredita que você deveria estar ali. É uma crença limitadora. Mas existem crenças libertadoras, como o Espiritismo, por exemplo. Por livre-arbítrio ao longo de suas muitas experiências reencarnatórias. Respeitemos o tempo de cada um. É claro que o cavalo leva algum tempo para perceber que ele não está preso. Nós levamos mais tempo ainda, mais que o cavalo. Mas a gente percebe, um dia a gente percebe, coisa por coisa, um dia de cada vez. Né? Bom senso, conveniência e oportunidade. Não devemos forçar os outros a acreditar no que acreditamos, nem temos o direito de usurpar-lhes o tempo se não querem. Então, eu estava comentando com uma colega ali que teve um colega de trabalho meu que veio aqui, aí como essas palestras são gravadas, estava tendo uma briga no grupo de WhatsApp lá do trabalho, e aí eu falei alguma coisa só para o povo rir, mas eu não entrei na briga, claro que eu não entro nessas coisas, né? Eu só falei um trem para o povo rir, descontrair, aliviar um pouco a tensão, né? E aí ele falou assim, esse aí eu conheço, esse aí é palestrante, não sei o que, não sei o que. Eu falei, misericórdia, ninguém faz mais nada escondido, né? Aí, mas assim, o que me chocou foi a surpresa de muitos colegas de trabalho. Por quê? Porque
Eu não falo para ninguém que eu sou espírita, salvo se você me perguntar. Se você vier até mim e falar assim, você vai em alguma igreja? Eu falo, vou. Eu vou lá na comunidade espírita Ramatiz. Ah, você é espírita? Sim, desde quando? Ah, desde da outra encarnação, eu acho. Simples assim, entendeu? Mas eu não fico propagando a palavra de Deus, apesar de me chamar de pastor, né? Não, eu não tomo o tempo de ninguém com isso. Se você vier até mim, que sorte, né? Nós vamos conversar sobre isso. Mas se não vier, não. Então, sim, depois de 25 anos, muitos colegas não sabiam que eu era espírita, desde sempre. Cada encontro social tem sua própria finalidade. Não queira espalhar suas ideias religiosas em eventos que não cabem o assunto. O cristianismo tem que ser vivido no seu coração. Aí o povo fica naquela aflição de enfiar o comportamento cristão nos outros. Eu fico olhando e falo assim, mas que aflição de espírito? Por que não aplica na própria vida, nele mesmo, né? Está perdendo um tempo danado tentando fazer o menino largar o jogo do celular? E a própria vida? E na sua vida? Eu acho bom quando alguém chega para mim e fala assim, você sabia que você é errado? Porque a Bíblia proíbe isso. Você fala, que bom que você vive essa crença para você. É a resposta que eu dou para a pessoa. Que bom que você vive essa crença para você. Mas ela não se aplica a mim, porque eu não acredito nisso, né? Então, assim, se você vive o que você acredita, parabéns. É assim que tem que ser mesmo. Cada um dentro da sua crença, né? Limitadora ou libertadora. É escolha. Mas a gente não pode tentar aprisionar os outros. A gente tem que viver o ensinamento do Cristo. Guardemos o ensinamento. Onde? Na vivência do dia a dia, né? A palavra de Deus, dentro da fé de cada um, pode ser exercida em atitudes com discrição, bastando que se pratique as máximas cristãs. Eu nunca me esqueci num ambiente de trabalho, num dia em que eu perdi a cabeça, perdi as estribeiras, perdi a paciência, perdi o controle. Quem de nós já não perdeu o controle alguma vez na vida? Você deve pensar assim, mas você, logo você. Pois é. Isso foi há mais de 20 anos, mas assim, aquela colega de trabalho que parecia ateia, desligada, que não frequentava, que não pregava a palavra de Deus, hora nenhuma, pelo contrário, né? Foi a única que se levantou do lugar dela, veio até mim e falou assim: calma. Passou a mão no meu ombro e falou assim: vamos ali fora. Pegou um copo de água e me serviu. Ficou passando a mão aqui nas minhas costas. Calma, calma, respira. Isso vai passar. De quem eu menos esperava. Ela mal falava bom dia para mim. De quem eu menos esperava. Então, onde você vê a atitude cristã? E aí Mahatma Gandhi dá um tapa na cara da gente. Ele fala assim, eu vejo atitude cristãs principalmente nas pessoas que não são cristãs. E ele, o que levou ele a reforçar, eu teria sido cristão, Mahatma Gandhi, se os cristãos o fossem de verdade. É um tapa na cara, né? Porque o que eu percebi naquele dia? A minha ficha caiu. Eu falei assim, olha, a colega que não ficava se autopromovendo como cristã, que todo mundo achava até que ela era ateia, foi a única que teve o gesto cristão de humanidade de me acolher naquele momento. A única. Em meio a todos os outros que se autodeclaravam cristãos. Gente, eu tenho um trauma com quem se declara cristão, vocês nem imaginam. Por causa disso, dessas verdades que a gente vê, né? A gente vê a verdade nua e crua. A gente fala assim, não é cristão de verdade. Não, se fosse, a atitude seria outra, né? Muitas vezes a palavra de Deus não precisa ser dita, ela precisa mesmo é ser vivenciada. E todo mundo que sobe aqui para falar é a primeira que deve escutar o que está falando. Então, a gente não costuma escolher o tema, não, né, João? Cai para a gente paraquedas. Eu, por exemplo, não era para estar aqui hoje falando, era para estar outra pessoa. Então, quando a gente se depara com um tema assim, a gente fica pensando assim, olha, por que esse negócio caiu para eu falar? É porque eu sou o que mais preciso ouvir isso. Mais que ouvir, eu preciso escutar. Mais que escutar, eu preciso praticar, eu preciso absorver na minha alma, no meu espírito e colocar em prática. Quando a gente fala colocar em prática, não é externalizar para os outros virem, para que as pessoas vejam. Não. É externalizar nas atitudes discretas, silenciosas,
né? É externalizar como aquela minha colega fez. O que ela fez? Ela se importou. Se importar já é muita coisa. Ela simplesmente se importou, se levantou, veio até mim e falou assim: calma, calma, respira, vamos ali fora. Só isso. Isso é uma coisa difícil de ser feita? É muito simples acolher uma pessoa no momento de desespero. Mas quantos de nós nos dispomos a fazer isso no nosso dia a dia? E é uma das coisas mais simples e é uma das coisas mais cristãs que eu já vi acontecer. Isso sim é um cristianismo de verdade, né? Então nós já estamos em condições de entender muitas coisas. Essas obras de arte, elas nos falam sobre o processo evolucional. Então observe que nós já viemos da profunda ignorância, já tivemos uma idade de trevas, a idade medieval, e nós já alcançamos o fundo dos mares. Não totalmente, ainda existem partes desconhecidas. E já ganhamos o espaço. Imagine que nós já colocamos nossos instrumentos em outros planetas. Tem um robô nosso passeando em Marte nesse momento. Então, olha onde nós chegamos com tanto conhecimento. Mas nós aprendemos o Cristo. Veja que nós evoluímos tanto do ponto de vista material, científico. Olha, nos anos 80 não tinha esse negócio aqui, ó, que está me filmando. Hoje em dia, quantas maravilhas nós podemos fazer com isso? E aí eu sempre dou o exemplo da minha sogra, ela sabe disso, que ela fala, isso é coisa que não presta, eu não quero isso aqui em casa porque as pessoas não conversam, sei o que, não sei o que. Eu falei assim, eu já sei como é que eu vou quebrar isso. Ela tinha uma filha estudando no outro país. E ela morre de saudade, né? É daquelas mães que tem que estar com os filhos ali, né? Tanto é que ela me adotou. E aí, eu cheguei lá de presente com um troço desse aí, um smartphone. Aí ela fez aquela cara assim, né? E a primeira coisa que eu fiz foi uma chamada de vídeo com a filha lá no outro país. As duas ali choraram e tal, né? Aí eu falei assim, ó, tá vendo como o celular pode ser útil? Só não precisa ficar vendo a coisa errada, ruim que a senhora vê as pessoas fazerem. A senhora pode usar de outra maneira, né? Dessa maneira, por exemplo. Hoje em dia ela fala com todo mundo, manda áudio para todo mundo. Então ela mantém toda a família ali interligada por meio desse aparelhinho. E não só nele, por meio desse aparelhinho ela consegue juntar todo mundo na casa dela num dia de domingo. Mas ela faz uso desse aparelhinho para que isso aconteça. Então, nós podemos, com toda a tecnologia que nos foi disponibilizada, que está a nosso alcance, nós podemos transformar a nossa vida. Eu posso escolher entre ouvir uma boa música ou ouvir uma música péssima, triste, que me deixa para baixo, amargurada, a famosa dor de cotovelo, né? O verdadeiro espírita tem que ser otimista, porque acredita na evolução. É um contrassenso um espírita pessimista. Oh dia, oh vida, oh azar. Não dá, nós acreditamos em evolução, em progresso, em vida, em felicidade. Nós almejamos uma vida feliz. Então você tem que buscar isso. Não fica amassando barro com tristeza. Tá? Não fica amassando barro com coisa ruim, com coisa que te puxa para baixo. Não, vamos para cima. Vamos sempre nos perguntar. Isso aqui a minha mãe falava e ela nem era espírita na época. Na época que ela me obrigava a ir para o catecismo, que lembra que eu ia, que eu ficava abrindo a boca lá? E aí ela sentava e olhava para o céu, e eu sempre fui apaixonado por cosmologia. Se eu não tivesse me graduado em Direito, provavelmente eu estaria trabalhando na NASA, eu seria cosmólogo, e eu acho que ainda hei de ser em outra vida, porque é isso que me apaixona. Então, eu vejo tudo de cosmologia, eu sou um autodidata, eu estudo isso. Eu gosto de saber das estrelas, dos mundos, dos planetas, dos sistemas solares. E aí uma coisa nunca saiu da minha mente, eu era pequeno, 4, 3 anos, assim, eu lembro, minha mãe parava e ficava olhando depois do pôr do sol, e a noite caía, noite adentro, ela largava o livro, porque não tinha mais como ler, porque estava tudo apagado, e ela ficava assim pensando, olhando para as estrelas. Aí eu falava, mãe, o que a senhora está pensando? Ela falava assim, meu filho, você já se perguntou? Ela sempre falava isso, mas nunca explicava nada, só perguntava.
Você já se perguntou de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? E para onde nós vamos? E ela falava isso e continuava olhando para as estrelas. Eu acho que, como ela, eu fico olhando para as estrelas até hoje. E eu fico me perguntando, de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o propósito disso tudo? E para onde nós vamos? Essa é a ideia. Isso é guardar no coração, talvez o começo, o princípio. Começar a guardar aquilo que o Cristo um dia nos revelou. Com esse pensamento de trazermos o Cristo redivivo para nossas vidas, neste momento nós vamos fazer uma breve meditação. Nós vamos olhar para aquele telão, um jardim construído. As leis naturais são leis de Deus, são leis cósmicas universais, são as leis da física e da biologia. Mas a disposição do jardim é obra humana, do braço humano, da alma humana. Então, sim, nós podemos agir na criação e nós podemos criar maravilhas, como esse jardim, que é real, na Holanda, todos os anos. Nós vamos olhar para aquela obra magnífica, que é um misto da obra de Deus e é um misto das obras dos homens. Como os homens, por sua força de vontade, podem agir nas leis da natureza. Ao fixarmos nossa mente naquela imagem, nós vamos nos imaginar dentro daquele jardim. E enquanto nós fazemos essa pequena viagem, os médiuns farão o passe. Essa transfusão de energias. Nós vamos manter braços, pernas soltas, descontraídas, vamos encolher as pernas para darmos passagem aos médiuns, deixando a nossa respiração fluir tranquilamente, inspirando o ar profundamente, soltando bem devagar. Nós fechamos os olhos e nos imaginamos lá, naquele lugar, naquele jardim. Nós pensamos e nós sentimos em nossa alma, nós sentimos a força de Deus falando diretamente ao nosso coração. À medida que os médiuns forem passando, nós vamos nos imaginar recebendo essas energias, recebendo com o coração aberto, com a mente tranquila. Nós vamos ouvindo a música e vamos nos colocando à disposição das energias superiores. Nós colocamos nossos corpos sutis à disposição da espiritualidade. Nós colocamos a nossa alma, nosso espírito, em conexão com essas energias que ora recebemos. As energias que fluem dos nossos mentores da casa ramatisiana. Um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem, que se encerra na beleza e imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente, que vai agindo igual a semente, que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Senhor, no silêncio dessa prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo. Quero ser manso. Quero ser prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê. E assim, ver somente o bem que existe em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. E só de bênçãos se encha o meu espírito.
Que eu seja tão bondoso e alegre que todos os quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, meu Senhor, e que no decorrer desta vida eu te revele a todos. Que assim seja. Muito obrigado.